acho muito oportuno tratar de um assunto que nós temos falado aqui, mas em outro ângulo, para nós compreendermos bem e não termos dúvida nenhuma. Agradeço a presença de todos vocês, espero em Deus, no Eterno Pai, que o seu coração, a sua mente esteja aberta e você dê um tempo a você mesma para ver isso que nós vamos apresentar. O tema de hoje é: a Igreja Católica levou 400 anos para criar o dogma da Trindade. E nós vamos mostrar isso aqui nesse vídeo, para que você tire as suas conclusões. Se você é uma pessoa sincera, você vai ver esse vídeo até o fim. Você vai analisar como fez os bereanos. Você vai analisar na luz das Escrituras Sagradas. E um assim diz o Senhor. E você vai tirar as suas conclusões. Deixe que o Eterno Pai, através do seu Espírito, da emanação do seu Espírito, chegue até ao seu coração e abra o seu coração. Seja uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira. Eu tive muita resistência sobre esse assunto, foram vários anos resistindo. Eu não queria analisar, eu não queria saber, porque na minha mente eu tinha sido condicionado a não tratar desse assunto sob a pena de estar pecando contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo não é nada disso aqui. Muito pelo contrário, o pecado contra o Espírito Santo é rejeitar esta mensagem. Essa mensagem que temos pregado, temos falado. Como eu disse, eu passei muitos anos resistindo. Mas Deus sabia da sinceridade do meu coração. Um dia eu disse: não posso resistir mais. E busquei, e comparei, e fiz como os bereanos faziam, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, regra sobre regra, como diz o profeta Isaías. Então meus olhos se abriram, eu entendi o assunto com muita clareza, porque as Escrituras Sagradas, ela é muito clara nisso aí, não há mistério para entendermos. Então, a origem da doutrina da Trindade. A Igreja Católica Romana chegara durante a Idade Média à conclusão de que a Trindade era o mais central e fundamental dos ensinamentos. O que eu acabei de citar aqui é um texto, interessantíssimo, do livro Trindade de 2003, página 190 dos Adventistas do Sétimo Dia, da editora Adventista do Sétimo Dia. Continua o texto. Assim, a aceitação do dogma da Trindade validou toda a estrutura dogmática da igreja medieval. Está aí, citado no livro Adventista, escrito por Hiden. Está aí no livro Trindade, como falei, a Trindade, 2003, da editora Casa Publicadora dos Adventistas, página 190. Agora, passe-me agora, entenda, continuando ainda esses conhecimentos, nós vamos então agora para o catecismo. O catecismo católico de hoje, do católico de hoje, página 11. Eu já disse, catecismo católico de hoje é um documento, é um livro contendo as doutrinas da Igreja Romana. E agora veja o que diz lá, está escrito lá, diz o seguinte: o mistério da Trindade
é a doutrina central da fé católica. Nisto está baseada todos os outros ensinos da igreja. A igreja estudou este mistério com grande cuidado e depois de 4 séculos de clarificação, decidiu declarar a doutrina desta maneira: dentro da unidade do Deus, há 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A proposta do nosso estudo de hoje é trazer a lume a história, os acontecimentos anteriores, que deu lugar ao surgimento da Trindade. E nós vamos numa fonte medieval, antiga, para saber as suas reticências, o início de tudo. E aqui está a declaração da Igreja Católica Romana. Ela diz com todas as letras que ela criou a Trindade, que ela levou 400 anos, ou 4 séculos, para criar o dogma da Trindade. Amados, eu não estou falando em grego, eu estou falando num bom português e estou citando fontes confiáveis da história. A história é pródiga. A história é pródiga. E ela clarifica o assunto, ela mostra, deixa claro que foi a Igreja Católica Romana que criou o dogma da Trindade. Não temos dúvida quanto a isso, porque está aí os documentos. Eu não estou sendo de forma leviana, não estou inventando história. Está aí os documentos, está aí estão as citações. Está claro as citações. Aqui nós vamos para consultar uma enciclopédia católica. Tertuliano, sacerdote católico, o autor de várias obras, viveu entre o século II e III e foi quem criou a filosofia que se denominou Trindade. Tertuliano. Texto original em latim. O que mais fez Tertuliano? Esse é o pai da Igreja Romana. É um pai da Igreja Católica. É um teólogo abalizado, importante da Igreja Católica na criação de doutrinas. O que fez mais? Basta consultar a enciclopédia. A enciclopédia católica, você vai ver, ele foi quem instituiu o sinal da cruz. O sinal da cruz. Foi quem instituiu a absolvição, um perdão que vale para os pecados futuros. E foi quem instituiu a penitência. Foi quem instituiu a Eucaristia, a crença de que o pão e o vinho se transformam realmente no sangue e na carne de Jesus Cristo, literalmente. É um poço de heresias esse Tertuliano, esse pai da igreja. Todas essas aberrações foi ele quem instituiu. Um poço de heresias. Tertuliano, aqui a definição de Trindade segundo o dicionário Aurélio, do latim. Na doutrina cristã, dogma da união de 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em um só Deus. Segundo, divindade tríplice nas religiões pagãs. Terceiro, a festa cristã que se celebra no domingo seguinte ao dia Pentecostes. E quarto, a ordem religiosa da Santíssima Trindade, fundada em 1198.
E quinto, grupo de 3 pessoas ou coisas análogas, trilogia, tríade, terno, e assim por diante. Essa é a definição do dicionário. Agora, existem várias concepções da Trindade. Parte dos trinitarianos creem em 3 pessoas divinas co-iguais e co-eternas. Outros admitem diferentes níveis hierárquicos e de natureza entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Independente da crença, todos dizem ter razões bíblicas para acreditar que existem realmente 3 pessoas divinas e que esses 3 seres representariam um único Deus. Desse modo, tentam livrar-se da acusação de politeísmo, isto é, o pecado da adoração de mais de um Deus. Agora, tendo a Bíblia como critério, aqui nós vamos para as Escrituras Sagradas, saímos um pouco da história, que é pródiga, agora vamos para o assim diz o Senhor, vamos para o está escrito, e vamos tirar nossas conclusões disso aí. O que importa para nós é o assim diz o Senhor, o está escrito. Vamos para o tribunal da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos para o tribunal da verdade e vamos ter nossa conversão. Para serem iguais, as 3 diferentes pessoas da Trindade deveriam possuir idêntica autoridade, ok? E em plena igualdade de poder. Mas as Escrituras Sagradas são muito claras quanto ao fato de que Deus, o Pai, é evidentemente superior a seu Filho. Vamos para a Bíblia, o crivo das Escrituras Sagradas. Prova 1. Prova número 1. O próprio Senhor Jesus refere-se a Deus como Altíssimo. Está escrito lá, ele diz o seguinte: vossos inimigos, amai porém os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele, não eles, não Trindade, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Lucas 6,35. Isto é, aquele que ocupa a posição mais elevada, que está isolado em nível máximo, numa condição inatingível por qualquer outro ser. É o Altíssimo, é o Todo-Poderoso, o Pai eterno, o Pai eterno, prova número 2. Jesus Cristo afirma explicitamente o seguinte, está escrito na palavra: ouvistes que eu vos disse, ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. É o Filho dizendo, o Filho de Deus. O Pai é maior do que eu. João 14, verso 28. Prova 3, 03. Jesus também afirma categoricamente que o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Em verdade, diz aqui, em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. João capítulo 13, verso 16. Comentário: Deus o Pai, que nos enviou seu Filho, portanto, obviamente, maior do que ele, que repetidas vezes, como em João 5,37 afirmou, olha o que está escrito: o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem tem visto a sua forma. O Pai que enviou
Foi o Pai que enviou o Filho. Foi o Altíssimo, o Pai, que enviou o seu Filho. Comentário: também o Espírito Consolador é inferior ao Pai, uma vez que também seria enviado por Ele. Segundo informa Jesus Cristo em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará. Olha, sempre é o Pai é o Altíssimo. É Ele quem ainda manda as coisas. Até aí, Ele enviará. O Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas. Eu vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tudo é o Pai. Tudo é o Altíssimo. É o que está escrito na palavra. Prova número 04. Jesus afirma, e o apóstolo Paulo inspiradamente confirma, que Deus o Pai é maior do que tudo e todos. Que está escrito: aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O Pai, meus amados, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, é maior do que tudo. Ele é maior que tudo. Ele é o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Ele é maior do que tudo. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará. Aquele que todas as coisas lhe sujeitam, para que Deus seja tudo em todos. O próprio tudo, como tiver tudo sujeito a Deus, tudo no controle do Eterno Pai, do Altíssimo. Acabou-se o domínio aqui na terra de demônios e potestade, quando tudo voltar para o domínio exclusivo, direto, total do Altíssimo. É o que Jesus está dizendo, é o que ele está dizendo aqui. O próprio Filho também vai se sujeitar, ele se sujeitará. Tudo é sujeito ao Pai, tudo é sujeito ao Altíssimo. Ele é o Altíssimo, Ele é o soberano, Ele é o Todo-Poderoso, nosso Pai. É o que Jesus está mostrando aqui nessa palavra. Se o Espírito Santo fosse realmente uma terceira e distinta pessoa divina, nada poderia justificar a sua omissão e ausência em textos bíblicos como os seguintes. Presta atenção, vamos provar, está escrito na palavra. Prova 01 sobre isso que foi levantado. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, que é o Altíssimo, Todo-Poderoso. Então, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, nós também por Ele. 1 Coríntios 8, verso 6. Quando Paulo define o único Deus, ele omite qualquer referência a um terceiro ser, a um Espírito Santo. Ok? Está dizendo que esse Deus aí, esse Deus único, ele é o quem? Quem ele é? Quem ele é? O Pai. O Pai. Aí depois em seguida menciona o Senhor Filho dele. Nós estamos aqui nos adentrando no assim, diz o Senhor. Está escrito. Não podemos contestar a palavra. Prova número 2 diz: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13, 32. Ninguém sabe. Só
Ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, senão o Pai, o Altíssimo, Todo-Poderoso. Quando Jesus Cristo no Evangelho de Marcos menciona aqueles que poderiam conhecer a data da sua vinda, omite qualquer referência a outro ser, ao Espírito Santo, porque não existe como ser Deus. Nós aprendemos que o Espírito Santo é uma nação divina, tanto do Pai como de Jesus Cristo, seu Filho. Cadê? Se menciona aí o terceiro Deus, se menciona aí o que? O Pai, o Senhor Jesus Cristo e os anjos, que são seres espirituais que ministram em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. E são seres espirituais os anjos. Eles podem estar aqui no nosso meio nesse momento, nós não estamos vendo, são seres espirituais. Está escrito na palavra, prova número 3: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. João 16, 22. Se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa divina, não poderia ele fazer companhia para Jesus em lugar do Pai? Contudo, Jesus nem sequer mencionou nessa ocasião. Era o Pai que estava com ele. E note que o Pai enviou o quê? Anjo. O anjo que sustentou Jesus Cristo naquele momento no Getsemane ali, quando ele usou sangue, gota de sangue, tão grande foi a aflição. No Getsemane, o anjo chegou e sustentou o Filho de Deus. Anjo, Deus estava com ele, através dos seus anjos ministradores. Jesus Cristo nunca é chamado Deus Filho no relato bíblico. Me mostra nas Escrituras Sagradas uma passagem apenas, dizendo Jesus Cristo, o Deus Filho, alguma coisa dizendo Deus Filho, não existe nas Escrituras Sagradas. Ou então, mas existe Filho de Deus. Nós encontramos. Prova 01: tudo o que fez e disse foi realizado por ordem e permissão do Pai, a quem ele próprio se referia como meu Deus. Tremendo isso aqui. Isso aqui é tremendo. Vamos para o que está escrito: assim diz o Senhor. Primeira passagem bíblica que nós colocamos assim: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Aqui quem está falando é quem? Quem? Jesus Cristo glorificado, já está no céu. Ele está dizendo, falando do meu Deus, meu Deus. Ele não estava aqui na terra, ele já estava no céu, glorificado. Ele disse, meu Deus. Ele disse, consolida, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, o Pai. Está clara a palavra? Está escrito, assim diz o Senhor. Segunda passagem bíblica diz: ao vencedor faroei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Estão aí lutando pelo nome aí, dizendo que o nome é esse. Não, o novo nome vai ser lá daqui. Apocalipse 3,12. É o Senhor Jesus dizendo, falando do meu Deus, o Pai, meu Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso.
Está escrito na palavra. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Aí o Senhor Jesus Cristo, em João 20, capítulo 20, verso 17. Está claro na palavra. Tudo é o Pai, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. É o Pai, é o Deus, o Senhor Jesus Cristo. Prova número 2 diz: Jesus nos afirma que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Olha o que diz o texto. E veja bem, essa ideia se repete no verso 30. Ainda. Eu nada posso fazer de mim mesmo. E o mesmo pensamento aparece, se você quiser verificar, João capítulo 5, verso 17, verso 19, verso 30 e verso 36, no capítulo 8, verso 28, João também, não é? E verso 29, no capítulo 9, verso 4, João, no capítulo 10, versículo 25, versículo 32, versículo 37 também, e no capítulo 14, verso 10, verso 11, e verso 31, e capítulo 17, verso 4, você encontra tudo claro com a luz do dia, Jesus falando que nada pode fazer por si mesmo, a não ser que o Pai conceda. João registra 14 vezes em seu evangelho que as obras de Jesus não foram feitas por ele próprio, mas realizadas pelo poder de seu Pai, não de uma trindade, mas unicamente por meio do Pai. Pai Todo-Poderoso, Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. O que a Bíblia ensina é o que está escrito na palavra do nosso Pai eterno. Assim diz o Senhor. Prova número 3. Jesus nos disse que até as palavras que proferia não eram suas próprias. No Evangelho de João, capítulo 12, verso 49, Jesus afirma: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Esse pensamento é novamente expresso você pode ver lá em João, capítulo 7, verso 16 a 18, e capítulo 8, verso 28, e verso 29 e 38, e no capítulo 12, verso 49 e verso 50, e no capítulo 14, verso 24, 31, capítulo 16, verso 15. Em 9 ocasiões, João retrata Jesus revelando que as palavras que proferia eram de seu Pai, e não de uma trindade, ou de outro Deus, mas só, unicamente do Pai, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. É o que está escrito na palavra, é o que está escrito, e nós não podemos contestar a palavra. Prova número 4, João capítulo 12, verso 44, Jesus afirma, ele diz: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Não naqueles, mas naquele. Quem? Aquele? O Pai, o soberano, o Altíssimo, que enviou o Senhor Jesus Cristo. Como diz lá no Evangelho de São João, capítulo 16, verso 30, capítulo 3, verso 16, né? Que Deus enviou o seu Filho, que Deus amou muito de tal maneira que enviou o seu Filho, todos que nele crê não pereçam, mas tem vida eterna. Foi Ele que enviou o Senhor Jesus. Foi o Pai que enviou o Filho. O Pai eterno que enviou o Filho. O Pai eterno.
Se o Espírito Santo fosse uma terceira e distinta pessoa divina, o Pai não seria o Pai, pois ele seria o Pai de Jesus. Prova 01. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo é o Pai, sua emanação divina, né? É Ele que é o Pai. Se não fosse outro ser que tivesse feito essa obra, teria que ser o Pai, teria que ser o Espírito Santo, e não o Pai. Então, o Espírito Santo seria o Pai, e não o Pai. Tá certo? Mas foi o próprio Pai. Porque a Bíblia diz que o Altíssimo estaria sobre ela. Quando o anjo apareceu a Maria. Não foi o Altíssimo? Que o Altíssimo? O Pai. O Todo-Poderoso. Prova número 2 enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1, verso 20. Prova 3. Respondeu-lhe o anjo. Olha só o que diz aqui esse versículo. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo. Olha aí. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É o Altíssimo. O Espírito Santo é o poder do próprio Deus. É o poder. E não sua emanação divina, sua presença. A ausência da tecnologia bíblica apropriada impede o entendimento e aceitação da doutrina da Trindade. Prova 01 para isso. Exemplo de expressões-chave ausentes na Bíblia, mas encontradas apenas nos credos. Por exemplo, Deus Filho, você não encontra na Bíblia Deus Filho. Deus Espírito Santo, você não encontra na Bíblia Deus Espírito Santo. Deus Triuno, você não encontra na Bíblia Deus, essa frase Deus Triuno. Filho Eterno, você não encontra na Bíblia. Co-igual, você não encontra na Bíblia. Co-eterno, você não encontra. Triunidade divina, você não encontra na Bíblia. Trindade, não encontra. Triunidade divina, co-eterno, trindade, substância, você não encontra. E essência divina, não encontra. As pessoas não encontram isso. As pessoas que inspiradas por Deus escreveram a Bíblia em sua linguagem e original, não criam na Trindade. Prova 1. Os judeus eram, vamos aqui lá para trás, antes de Roma criar a Trindade. Ora, Roma criou a Trindade. O que era Roma? Seria o poço de aves imundas, de toda a crença imunda que tinha Roma. Ela criou a Trindade. Mas vamos lá para trás, para o começo mesmo. O povo de Deus. Os judeus eram uma nação estritamente monoteísta. Quer dizer, só acreditavam no único Deus verdadeiro, o Altíssimo. Eles jamais poderiam sequer imaginar um Deus em 3 pessoas. Você não encontra nem de longe e de perto uma expressão que denote um Deus 3 pessoas. E Jesus disse que eles estavam corretos em seu culto a Deus. Jesus disse em João 4,22, disse assim: vós adorais
o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Eles eram um homem que tinha um entendimento, eles tinham compreensão das escrituras sagradas, eles escreveram aos escritos sagrados. Para eles é uma abominação sem precedente quando se fala em uma Trindade, 3 deuses. Vai falar isso perto de um judeu. Loucura falar uma coisa desse tipo. Além de tudo isso, há vários textos bíblicos em que forçosamente a Trindade deveria ter sido mencionada caso fosse uma doutrina verdadeira. Prova 1. A oração modelo, ensinada por Jesus Cristo, não menciona a Trindade, nem 2 de seus supostos componentes, Deus Filho e Deus Espírito, como destinatários de nossas mensagens de comunhão com o céu. Não menciona. Vejam o que diz Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. Aqui está a oração que o Senhor ensinou. Todos os mortais, quando quisesse alguma coisa, falar alguma coisa, estavam livres para falar com uma pessoa, somente uma pessoa. Todos os seus pedidos, os seus roubos deveriam ser direcionados a uma pessoa. Aqui está a oração modelo do Senhor Jesus Cristo. Ele ensinou. O Filho de Deus ensinou. Olha o que diz. Portanto, vós orareis assim. Jesus falando, nós vamos orar assim. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estais nos céus. Jesus ensinou que a nossa oração deveria ser dirigida ao Pai que está nos céus, Pai nosso que está nos céus, o Altíssimo, Todo-Poderoso, o Eterno Pai. Hoje, infelizmente, ensinando a oração e orar ao Espírito Santo, orar a Jesus. A Bíblia não ensina isso. Não foi a oração que Jesus ensinou. Você não vê esse tipo de oração, orar ao Espírito Santo e orar. Não, a Bíblia não ensina isso. O Senhor Jesus Cristo ensinou que, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, tudo é dele, tudo é do Pai. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, a vontade do Pai. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade que tem que ser feita no céu e na terra? Do Pai. É o que Jesus está ensinando. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Ele que dá o pão nosso cada dia. E perdoa as nossas dívidas. Quem perdoa é o Pai. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. É o Pai que não permite que nós caímos em tentação, mas livra-nos do mal. É Ele que nos livra do mal, o Pai. Os teus é o reino. De quem é o reino? Do Pai. Do Pai o reino. O poder, de quem é o poder? Do Pai. E a glória para sempre. De quem é a glória para sempre? Do Pai. Amém. Não é o que Jesus está ensinando? Não é tudo do Pai? Tudo é o Pai. Mateus 6, verso 9 a 13. Por que querer confundir as pessoas? Por que querer enganar Roma? Roma estabeleceu uma coisa totalmente contrária. Foram 400 anos para criar o dogma da Trindade. Ora, o poço de Roma é um poço grande de heresias e todo tipo de aves imundas. Todo que tipo de doutrinas imundas, malignas, diabólicas, é Roma que criou. E não podia ser diferente.
Só podia nascer nesse caldeirão de Roma, católica romana, lá, esse tipo de heresia contrária do que está escrito na palavra. E quem está bebendo dessa doutrina de Roma está embriagado, porque ela deu para que as nações bebessem desse vinho adulterado. Ela embriagou a humanidade. Roma embriagou. Dogma da Trindade é vinho de Babilônia, que embriaga, a ponto de não ter mais discernimento de nada das coisas espirituais, e até de relegar o Pai, de fazer tudo o contrário ao que o Pai ensina, ao que o Pai pede, ao que o Filho do Pai também, o unigênito do seu ser, também ensina. Comentário aqui: se você ora unicamente ao Pai e pede que o atenda em nome de Jesus como seu mediador, é porque na prática você não crê na doutrina da Trindade, porque Jesus ensinou isso aí. Jesus ensinou. Problema 2. Você sabe que a Bíblia diz que Jesus diz: orares, tudo que pedis, peça ao Pai em meu nome, né? Ele diz. Quando Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago, João e Moisés e Elias, vieram ter com ele. Quando ele foi transfigurado diante, né, não seria mais lógico que o Pai e o Espírito viessem concordá-lo? Porque apenas o Pai se manifestou naquela nuvem, dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. O Pai se manifestou ali. Marcos capítulo 9, versos 7 a 8. Está escrito, veja lá, está escrito na palavra. A seguir, olha o que diz: a seguir veio uma nuvem que se envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele me ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Senão Jesus. Senão Jesus. Prova número 3. Jesus descreve o Pai como o único e verdadeiro Deus, né? Não deveria ele ter incluído também o Deus Filho e o Deus Espírito e a Trindade realmente, se a Trindade realmente existisse? Olha o que diz aqui, vamos lá, diz a palavra, está escrito na palavra, ó. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegando a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem é o único Deus verdadeiro? O Pai. Ele começa a oração falando do Pai. É o Pai que é o único Deus verdadeiro. É o que está escrito na palavra. Eu vou pela palavra, eu vou pelo que diz, assim diz o Senhor. Você não pode negar a palavra. Não há lugar para a Trindade, para 3 deuses. Não, 1000 vezes não. Diante do exposto, podemos concluir que a doutrina da Trindade é maléfica pelos seguintes motivos. Primeiro, nega que Deus seja um. Segundo, nega que o Pai seja o soberano do universo.
Terceiro, nega que Cristo seja o Filho literal de Deus. Quarto, nega que Cristo tenha morrido na cruz. Quinto, leva o homem a quebrar o primeiro mandamento da lei de Deus. Isso é sério. Isso é muito sério. Porque o primeiro mandamento da lei de Deus, Êxodo capítulo 20, verso 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Só Ele que é Deus Todo-Poderoso. Só Ele que é o Altíssimo. O Pai. O Pai. É o que a Bíblia ensina. É o que está escrito na palavra. Até agora nós vimos. Seu veredito. Então, qual é o seu veredito? A doutrina da Trindade está no banco dos réus e você é o juiz. A sua consciência, a sua capacidade de pensar, de analisar, de ver, de raciocinar. Uma variedade de provas ali foram apresentadas, embora existam muitas outras. Qual será a sua decisão? Aí fica com você. Se você é sincero de coração, se você realmente ama o Pai, a Deus Todo-Poderoso, a seu Filho, você vai optar pelo que Ele está dizendo na sua palavra, no que está escrito. Você vai se decidir pelo certo, o que é certo. Você vai se decidir pela verdade, porque é a verdade. Porque nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 8. Fica com você. A decisão é sua. A minha eu já fiz. Por isso eu estou ensinando. Eu estou apresentando sem medo de errar, porque eu estou respaldado pelo assim diz o Senhor. O está escrito na palavra. Hoje, se ouvir sua voz, não endureçaram os vossos corações. Buscai ao Senhor quando lhes achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Meus queridos, graça e paz. E até o nosso próximo encontro, se o Criador permitir. Amém.